Bem-vindos ao Old School Strangcast da Academia Gerson Doria. Hoje vai ser um assunto sensacional. O que mais roda nas academias, o que se mais fala dentro de uma academia é o uso abusivo e o uso excessivo dos recursos ergogênicos, anabolizantes e esteroides. E eu venho desde cedo já, olhando as revistas do meu pai, assim, e tinha uma revista muito especial, que ela vinha desde 1935, Will, como que era o nome? Muscular Develop. Ela falava, na década de 90, eu acho que o editor ele resolveu modificar a revista, começou a falar, era inédito, começou a falar de esteroide, informação mesmo. Então eram umas informações assim, até interessantes, porque ele falava assim, por exemplo, o cara perguntou para ele, eu estou tomando esses 9 tipos de esteroide, o que eu devo fazer? O cara era grosso, eu falava, compra um lote no terreno, no cemitério, entendeu? Porque eram umas perguntas muito assim, radical. Isso eu sempre vi, e a gente resolveu, junto com o Dr. Henrique, fazer um quadro quinzenal chamado Ask the Doctor. Bem-vindo, doutor. Meu nome é Henrique Rosa, tá? Eu sou médico, formado lá na Universidade de Santo Amaro. Eu tenho de especialidade, a primeira especialidade que eu fiz foi ortopedia, eu sou subespecializado em cirurgia de quadril. E tem alguns anos que eu venho me interessando a prática de musculação, e aí estudando mais sobre nutrição, sobre algumas outras coisas, chegou até mim o conhecimento de recurso ergogênico, que é uma coisa natural, né, para quem está na academia, acaba sendo escutado e tal. E eu, como médico, me interessei bastante por esse assunto e decidi seguir carreira nisso aí também, né? Tentar ajudar as pessoas aí a não se ferrar muito, né? Melhorar o nível de informação. Sim, com certeza. Nós estamos aqui, nós não estamos proibindo nada. Eu, na verdade, não proíbo, pelo contrário. Eu vou te incentivar, você ter um físico bom, desde que você seja um homem coerente. Porque se você fizer um uso excessivo, doutor, não tem uma volta mais. Certo? Não tem. Ele está ali 3 anos fazendo um uso excessivo de uma droga pesada, de várias drogas pesadas, né? O grande problema, assim, é o que eu vejo, né? As pessoas acabam usando o fármaco como muleta de um treinamento errado, de nutrição errada, inconsistência disso tudo, e aí vão abusando nas drogas, e as drogas só subindo. Só subindo. Só isso, subindo. Então, isso você falou que é uma muleta, né? As pessoas priorizam demais o uso do anabolizante e esquecem a intensidade de um treino, as cargas de um treino, o tempo de treino, uma boa alimentação, né? Tudo isso esquecem. Então, prioridade é o esteroide. Sim. Que não é verdade isso, é o contrário, né? Exato, eu acho que o esteroide é um catalisador de todo um processo, né? Então, como catalisador, ele não tem função simplesmente sozinho. E não é também quanto mais resultado. Então, isso que é. Eu estava aqui, há um tempo atrás, foi um dos motivos que eu quis fazer esse quadro, Ask the Doctor, porque eu estava indo para o vestiário, já era tarde. E tinha lá um cara meio cheio do pump, né? 2 horas de conversa e 5 exercícios de peito, ou até 3 horas de conversa e não sei quantos exercícios de peito, mas era ridículo, porque fala demais. Então, teve que não tem o mesmo peso, a mesma intensidade, mal come direito. Então eu entrei no vestiário e encontrei um cara falando lá com um pump meio grande e tal, um menino até que um físico bom, que ele estava tomando uns 600 miligramas não sei do que, não sei que esteroide que era, e ele aumentou 1 quilo de peso corporal, sabe? Mas ele achou pouco 1 quilo. Então ele dobrou a dose, estava tomando 1 grama e quase 1,5 gramas por semana, ele aumentou mais 800 gramas. Então você vê a desinformação que é isso. O atleta que eu encontrei, um atleta até que subiu em palco e tal, foi um cara bom. Fui dar uma volta na cidade e encontrei o cara, vindo na minha direção, eu queria desviar, cara, mas de longe ele falou André Doria, não tinha como voltar. O cara não está treinando? Eu falei assim, não estou treinando mais assim e tal, nem quero. Ele falou, eu nunca parei de treinar, nunca parei de tomar bola. Já foi falando assim, né? Eu estou me estourando faz 20 anos, então eu fiquei parado na frente dele assim, não quero escutar isso, né? 20 anos tomando esteroide sem parar, mas também eu me protejo. Eu como 2 bifes, pela luz que me ilumina, 2 bifes, um prato de arroz, feijão, a salada e 6 laranjas. A laranja lava o fígado. Cara do céu, o cara toma
sem parar, esteroide há 20 anos, o cara não lê, não tem informação, e essas coisas foi se acumulando assim. Eu lembrei da revista, comentando com o sobre a revista, lembrei dessa situação, por isso que nós fizemos esse quadro. E interessante porque a gente ouve também atletas, né? Atletas que competem falando besteira então, aqui dentro, falando de coisa que não tem nada a ver com absurda, esteroide. né? Então, Muita gente. E é engraçado, né? A gente, pô, principalmente você que sabe o que o pessoal da old school dos anos 80, 90 tomava aqui no Brasil, com um físico muito melhor do que o cara. Vocês veem, você chegou a ver aí, a gente fez um podcast com o Adolfo. Então, É ridículo o que ele usava de esteroide. pega o físico do Adolfo e põe com um monte de academia que toma mais que o Você viu triplo. o que ele falou? Ele falou assim, eu esquecia de tomar, não foi? Vocês podem procurar lá no podcast do Adolfo, lá que a gente fez com ele aqui uma conversa, ele falou assim, eu esqueci de tomar, eu comprava 4, 5 X lá, esquecia, eu tomava 2, estava o suficiente. Então, doutor, isso aí se tornou assim na internet uma bola de neve. A internet popularizou demais, o underground cresceu demais. Sim. Cresceu Até muito. antes na internet o underground já dominava o mercado, né? Então. Então, desde de uma proibição que teve nos Estados Unidos, o FDA baixou lá uma Uma regulamentação que proibiu e dificultou muito o processo da indústria fabricar e produzir e disponibilizar nas farmácias para as pessoas comprarem. Então, Então, no México foi uma coisa coisa que o México é liberado no México. Muitos atletas de fisiculturismo, inclusive alguns que já morreram, não vou citar nome para não criar uma polêmica. Eles tinha casa na fronteira do México, até dentro do México, tomavam os esteroides, preparavam para as competições lá e ia embora para as competições, porque era livre. Dentro dos Estados Unidos, as academias são proibidas, o esteroide é proibido. Uhum. Né? E até é um pouco de incoerência, né? Porque você vê assim, os mercados que são mais fechados, Estados Unidos, Europa, você vê que tem atletas De alto nível. Os melhores. Então assim, é ilegal? É ilegal. Como é que os atletas conseguem a sua cota? A cota? Pelo tráfico, né? Tráfico, underground, e aí você tem todos os riscos inerentes a isso daí, né? De fabricação. Fabricação, Então, falsificação. Então, é isso que é. Se você ainda encontra uma alma boa que realmente faz um esteroide de acordo com o que ele existe, mas tem muita coisa falsificada com a manipulação de qualquer jeito, porque o cara, na verdade, ele quer o dinheiro. Né? Sim. Ele não vai ligar para isso. E é esse tipo de esteroide que chega na mão do cara que está começando, do entusiasta, no uso. Não é esse de primeira linha que os atletas usam, é o mais subdosado que existe. E eu falo, na verdade, eu gosto até de falar sobre esse assunto para falar para as pessoas que não são os atletas de ponta, que é a grande parte das pessoas que usam esteroides e que têm acesso a esse tipo de droga. São drogas que não são confiáveis. Então, não há confiabilidade nessas drogas, por vários motivos. Eu vou expor alguns desses motivos o cara aqui. fala assim, mas essa aqui custa 175, eu achei por 30. Entendeu? A conta não fecha. Vai lá e compra uma caixa de ovo. Tem uma pergunta para o doutor? Sim, então, vamos lá. A gente pensou em fazer umas perguntas bem básicas, né, por ser o primeiro. A intenção é depois a gente continuar fazendo, né? Até quem tiver alguma dúvida, uma sugestão, pergunta, isso. Vocês podem voltar a fazer sempre as perguntas. A hora que quiser, manda que a gente cada 15 dias vai estar aqui e responde. Então vamos lá, vou fazer a mais básica primeiro, tá? Doutor, afinal, podemos usar esteroides? Mata? Como que é? Pergunta boa essa aí. É uma pergunta boa. É o básico. Primeiro assim, eu vou explicar mais ou menos como a classe médica vê esteroides, tá? E como eu vi isso na faculdade. Tá bom? Então assim, explicando de maneira básica, na faculdade a gente não aprende esteroides, isso é um fato. Né? E conversando com pessoas de outras faculdades, também ninguém viu esteroides na faculdade. No máximo vê o eixo hipotálamo hipofisário gonadal, produção de testosterona, é isso. Tá? Agora sobre a produção, né, cada tipo de esteroide, o que cada um faz, quais são os efeitos colaterais, como é que faz uma TPC, isso não existe no conhecimento médico geral. Então, boa parte dos conhecimentos que o médico tem são com base em estudos que não têm bom desenho, né? Normalmente relatos de caso ou estudos transversais, olhando ali uma situação e relatando o esteroide como um fator, né, de risco para alguma coisa.
E então a classe médica tem essa mal informação a respeito do mundo dos esteroides, né? Até por isso que eu também entrei nessa área, para poder desmistificar e abrir um pouco a cabeça de alguns colegas, né? Porque esteroides podem ser usados em situações clínicas, e, por exemplo, um paciente com caquexia por câncer, perdeu muita massa muscular, está acamado. Esse paciente precisa de usar esteroides para poder aumentar o nível de massa muscular, aumentar a qualidade de vida, poder sair do leito, conseguir andar, né? Eu, como ortopedista, dentro da minha área, eu posso usar esteroides num politraumatizado, um paciente que teve múltiplas fraturas, para evitar catabolismo muscular e esse cara reabilitar mais rápido, ele é um paciente candidato ao uso de esteroides. Assim como um idoso, né, que cai, quebra o fêmur, por exemplo, esse paciente vai ficar um tempo acamado, etc., e perde muita massa muscular. Muito difícil de reabilitar depois, muitos acabam nem conseguindo andar, e aí começa a ter problemas de escarro, problemas de infecção urinária, problemas de infecções pulmonares, por não conseguir sentar, não conseguir levantar. Então são situações clínicas que os esteroides acabam não sendo usados por desconhecimento e preconceito da classe médica. Que interessante. Eu tive uma experiência assim em casa e fiz isso instintivamente. Meu pai estava muito debilitado já. E eu olhei para o médico dele e falei assim, eu vou dar uma coisa para o meu pai. O médico falou assim, pode dar. E a gente usou como se estava na bula, cada 21 dias, 17 dias. Uma dose pequena assim. E meu pai, ele falou assim, mas esse mingau de aveia tá bom, ele falava. Ele começou a comer. Eu percebi, ele começou a comer, estimulou o apetite, ele pediu mais um, daqui a pouco ele falou assim, na outra semana, ele falou assim, e aqueles ovos cozidos, não sei o que, ele começou melhorou, deu uma qualidade de vida melhor. Sim. Eu pude constatar que isso foi feito para isso mesmo, né? Sim, então assim, existem situações clínicas que são utilizadas, é de uso, está na bula, pode usar. Então, assim né? Agora, você tomar para acordar, eu vou tomar um esteroide, vou tomar de manhã à tarde, tomar à noite, aí está se colocando. Veja bem, também não é que eu sou contra o uso de esteroide estético, pelo contrário, eu trabalho com isso hoje em dia, né? Mas assim, eu acho que as medicações elas têm seus efeitos colaterais, suas razões de uso, tem que ser feito com responsabilidade, com exames, avaliando periodicamente, às vezes vai ter que subir dose, às vezes baixa dose, mas tem que fazer de uma maneira mais responsável, não é simplesmente ir tomando e subindo dose, e indo e comprando de qualquer lugar, não é, acho que não deve ser assim. Muito bem. Tem um momento ideal para começar a usar? Olha, eu vejo bastante gente literalmente cagando uma regra na internet, né? Ah não, porque precisa de 2, 3 anos de treinamento natural para poder usar, etc. Eu sou bem claro, você acha que se o paciente chega para mim e ele me prova que ele tem a capacidade de treinar adequadamente, de fazer uma dieta, de seguir um plano, ele está candidato ao uso. Sim. Ao meu ver. Sim. Eu acho que não é tempo. É difícil, pode ser assim também, mas o cara tem que ter uma consciência, né? Sim. Ele tem que comer, então é difícil, quando o cara chega aqui, apaga o baseado na árvore, para o carro na contramão, apaga o baseado na árvore e fala assim, Gerson Dória, eu queria tomar esses esteroides aqui e ia começar a treinar. Como é que eu vou orientar um cara desse? Entendeu? Então o que ele vai ter que fazer, no meu ver? Ele vai ter que entrar aqui, começar a se alimentar mais vezes ao dia e começar a treinar pelo menos um tempo. Por isso que tem esse negócio de treinar um tempo, para o cara poder aprender pelo menos a comer. E ter uma disciplina de treino. Tem que ter um mínimo de base para poder começar, sabe? Não adianta o cara chegar aqui, já com os negócios na mão, falar, eu vou crescer, vou ficar com 50 quilos. O cara chegou aqui para mim, ó, isso aqui, uma camisa do Havaí, essa camisa florida. Porra, uma vida à noite, mas faz muito tempo isso, hein? Eu conheci no balcão ali, quem entra no André sabe disso, que tinha um baile havaiano no Clube Atlético Aramaçã. O cara chegou aqui e falou assim, eu preciso ter pelo menos 50 de braço para entrar nessa camisa. Mas ele falava tão sério para mim, cara do céu, o que eu posso tomar? Eu falei, mas para que você quer vestir? O que é isso? Que vai ter o baile havaiano. O quê? Semana que vem. Meu Deus. Você quer ter 50 de braço semana que vem? Você acha que se enfiar alguma coisa no braço vai crescer assim? Parabéns.
Entendeu? Então você olha o nível de informação que temos, e não é só aqui, não, no mundo inteiro. Não, e as pessoas acham que, às vezes, sei lá, eu acho que essas pessoas confundem as coisas, assim. Você tem lá a história do Capitão América. O Capitão América é o soro do super soldado. O esteroide não é isso, não. O esteroide não é isso, tá? Você tem que treinar, você tem que comer e usar esteroide. Acelera o processo, mas se você tomar esteroide e não fizer o básico, você não vai acelerar nada. Você não vai fazer nada. Muito bem. Como que é feito esse controle clínico, Henrique? Olha, eu faço um controle bem rígido com o paciente. Fica 2 em 2 meses passando comigo, fazendo exames laboratoriais, vai vendo os colaterais, principalmente mulher, que tem que ter um refinamento bem importante, porque as mulheres elas têm um probleminha que é a virilização. Isso não pode acontecer em mulher, né? Então tem que ficar seguindo, né? Acontece muito. Acontece Muito. bastante. É muita gente tentando nem falar alto, porque senão a voz muda. Então, é complicado. Então, assim, acaba que a mulher quer ficar mais bonita, quer, né, treinar, ficar com o corpo mais legal e tal, e aí acaba tendo queda de cabelo, acne, virilizar a voz, aumento do clitóris. Isso são situações que é da droga. A droga faz isso, né? Então, assim, como minimizar isso? Você tem que ter um controle rígido ali, né? Principalmente o controle fino de clinicamente ficar avaliando, né? Por exemplo, queda de cabelo, você tem como atuar, às vezes usa ali uma medicação, tudo, mas a voz não tem, é só ida, não tem volta. Uma vez que foi, não retrocede. Então tem que ter refino nesse acompanhamento, né? Então exames de sangue, exames de imagem que eu peço para todos os pacientes. Eu peço um monte de ultrassom, de eletrocardiograma, eu deixo um screening completo do paciente para a gente começar de um jeito que ele vai estar liso, e aí ao longo do tempo a gente vai vendo as repercussões que vão acontecendo, e dependendo do que aparece nos exames a gente baixa as doses, a gente pode subir ou não. Vai... Muito interessante assim. isso, né? Quando você estava falando, eu estava pensando aqui. As pessoas perguntam assim, o que eu posso, mulher, o que eu posso tomar de esteroide para emagrecer? É difícil, né? O esteroide emagrece, doutor? Não, o esteroide não emagrece. O esteroide define? Não. Então é assim, um instro seca. Um instro seca e deca aumenta a massa. Isso tem a ver? Você acha que tem a ver? Para mulher isso? Não. Não, né? Não tem a ver nem para homem nem para mulher, na verdade. Nem com o corpo humano, Não, esteroide é esteroide. Esteroide é esteroide, ele vai cumprir o papel dele, né? Então. Alguns esteroides, por ter uma ação maior na aromatase, que faz a conversão, né? Vou falar da testosterona para ficar mais fácil, da testosterona e estradiol, mas outros esteroides também sofrem a ação da aromatase e formam moléculas que são parecidas com o estradiol e cumprem o papel, né, de ter um pouco mais de retenção e tal. Então tem drogas que aromatizam mais e por isso dão aquele aspecto mais retido. Mas isso não necessariamente é ruim, né? Depende da situação. Por exemplo, você não vai usar uma droga que retém mais num paciente que está em pré-contest, porque o cara precisa estar seco para poder subir no palco, então não faz sentido usar. E acaba se usando drogas que não tem essa ação maior da aromatase para o cara ficar mais na pele. Mas isso é uma questão de característica da droga, e não o fato dela secar você ou não. Isso daí é papel da dieta, principalmente. E os tipos de receptores? O cara usando tanto esteroide assim, existe isso? Os receptores eles vão sendo ocupados, conforme você usa esteroides, ele tem a capacidade de aumentar o número de receptores. Mas isso é individual, tem gente que tem maior sensibilidade a isso, tem gente que tem menos sensibilidade. Né? Mas ao longo do tempo, com o receptor sendo ocupado o tempo inteiro, ele perde a capacidade de ter ação. Ele perde a capacidade ou ele encerra? Assim, ele para, que nem você comprar um terreno aqui na frente e colocar um homem ali na frente para carregar toda a pedra, tijolo, para construir uma casa, mas é um senhor. Ele cruza o braço, o receptor para. Ele perde bastante, ele perde eficiência. Ele perde eficiência. Existe uma proteína ligada ao receptor, que é a chaperona. Ao longo do tempo, essa proteína precisa estar acoplada ao receptor para ele manter a integridade e ter a função. Ao longo do tempo, se você deixa esse receptor funcionante o tempo inteiro, a chaperona não vai ocupar ali, ele vai perdendo um pouco da característica molecular
perde a função. Então, meu amigo Marquinho, que eu te encontrei aí faz 20 anos que você falou que os esteroides sem parar. Você não tem. Esquece. Então, assim, Esquece a laranja também. Até o meu último curso eu fiz com um colega muito conceituado, já tem 30 anos de uso, né, de experiência até. Ele, de 2 em 2 anos em atletas, ele faz uma TPC. Justamente para poder fazer o receptor reconstituir a formação dele e aí ter uma ação eficiente para daquele período ele começar a fazer o best inclusive novamente. E atleta a nível Olímpia, né? Atletas bons, atletas de ponta. Então, assim, na clínica dele ele segue bastante atletas então, são de pessoas, ponta. são pessoas que já estão num nível avançado, entende que tem que treinar muito, tem que se alimentar correto. Tem que... Sim. Então, eu acho que esses são duradouros. Assim, o que faz, de novo, né, até quem disse isso foi o Tom Platz, né, o que faz do atleta ser um atleta vitorioso não é o fato dele tomar esteroides, né, isso é o mindset, tá ali fazendo. Então, Isso que é o mais difícil, por isso que às vezes as pessoas pecam. Às vezes o cara fala, eu treinei 6 meses, vou subir num campeonato. Seria 6 anos, né, você estaria desse nível. Se fosse uma pessoa com 6 anos treinando, ia estar num nível oficial mesmo, assim, uma mente elevada e fazendo as coisas todo dia igual, exatamente igual, comida, treino, o uso desses recursos, exatamente igual. Aí vai, senão não consegue. Vai lá, sobe lá, faz uma linguicinha, desiste e descobre que é muito mais difícil. Voltando um pouco nas mulheres que a gente tinha falado, né? Tá. Uma coisa que é muito difícil também para a mulher é que qualquer alteração de dose dá uma puta diferença na mulher, né? Principalmente nos colaterais. Sim. E a maioria usa no mercado paralelo, onde você acha que está usando uma coisa, às vezes está usando outra. Se fosse só subdosado não tem problema, mas o problema é que muda até o tipo de esteroide, né, que ela está usando. Acho que está usando uma coisa, está usando outra. E aproveitando esse gancho, perguntar para vocês sobre o mercado paralelo e o mercado lícito. Tá. A gente tem... vamos lá. Você tem 2 grandes mundos dentro da produção de esteroides. Você tem a produção oficial, a produção lícita, que é de indústria farmacêutica e de farmácias de manipulação, tanto medicações para via oral ou para dérmicas, quanto injetáveis. Tá? E essa é a maneira lícita de se fazer, que é fiscalizada, a Anvisa está ali em cima, então periodicamente eles fazem vistorias, você tem que cumprir todos os protocolos da Anvisa, porque da mesma forma que a Anvisa é chata para poder fazer proibição de princípios ativos, de proibição de droga, etc., também é chata para fiscalizar as produções dessas medicações visando a saúde das pessoas. Então, você tem certeza da concentração, você tem certeza da pureza, você tem certeza de que não tem outro componente que aí não é o descrito no rótulo, que a medicação está estéril, e é a certificação de segurança do uso dessas medicações. Agora, o mercado underground já não é bem por aí, né? O mercado underground normalmente funciona da seguinte forma: eles compram os princípios ativos de países que não têm uma fiscalização tão rígida, trazem por tráfico. China, por exemplo. China, às vezes Índia, ou às vezes até o Sudeste Asiático. A Índia tem um bom histórico no esporte com esteroide. E eles fazem pronto, né? E aí acaba vindo para cá, ou o princípio, ou a droga em si. Sim. Por tráfico, lógico, né? E aqui, normalmente, em laboratórios que não tem nenhuma condição sanitária, etc., né? Que fazem as drogas clandestinamente, não tem como você ter certeza da concentração, você não tem como ter certeza da pureza da droga, não tem como ter certeza se ela tem contaminante de metal pesado ou contaminante biológico. Então, é só óleo de cozinha? Exato, ou usado algum óleo, algum preparo que não é o preparo farmacêutico. Então, somam-se em vários países do mundo estudos sobre drogas apreendidas de mercado underground e analisadas. Tá? Em 2017 foi publicado um estudo da Universidade de Brasília, juntamente com o Instituto de Criminalística da Polícia Federal. Eles analisaram três grupos de drogas, né, tanto drogas orais quanto soluções aquosas e soluções oleosas, mais de 358 amostras.
entre os anos de 2011 e 2016. Tá? Pegando só a parte das medicações oleosas, que eu acho que é o mais assustador, porque é o que mais se usa, né, as medicações oleosas, foram 158 amostras analisadas, dessas tiveram adulterações em 103. Nossa. A adulteração, o senhor fala assim, é enantato, mas não era enantato. Ou... Das adulterações... Sim, vários tipos. Aí você tem supradosagem e infradosagem. Tá bom. Você pode, eles consideraram dentro dessas 103, supradosagem, infradosagem, contaminação de metal pesado, contaminação por micro-organismos. Nossa, quase tudo, 103. Então, falando um pouco mais das soluções oleosas, que são as que mais se usa, 158 amostras foram analisadas, né? Dessas 158, 103 tinham adulterações. As adulterações eram desde supradosagem, infradosagem, tinham esteroides a mais, ou não tinham esteroides na formulação, ou no rótulo dizia uma coisa e tinha outra. Né? Então, você vê que 65% das amostras que foram analisadas tinham algum tipo de adulteração. É muito. E aí, pasme, das 158, 65 não tinha esteroide nenhum. Tá vendo? O óleo de cozinha. Então, assim, não é confiável, né? Das 300 e poucas amostras, o índice de adulteração geral beirava os 40%, 42%. E você pode pensar assim, né? Você que usa e tudo, é um estudo brasileiro, não é muito confiável. Tem estudo em uma porrada de países do mundo. Alemanha, Itália, todos iram em torno de 40%, 50%. Teve até um estudo italiano que chegou a 88% nas amostras que eles viram. Meu Deus do céu. Tinham adulteração. Tudo. Então, assim, e não é só as drogas apreendidas, né? Até o autor do Anabolics, William Lewin, fez um estudo dele, ele que fez o estudo, pegou lá um número X de drogas, ele fez análise para 4 tipos de situações: supradosagem, infradosagem, né? Contaminação de metal pesado, contaminação de micro-organismo ou algum óleo que tenha algum flavorizante, que é óleo de cozinha. 14% tinha óleo de cozinha, por exemplo, né? E muitas tinham adulterações de rótulo ou alguma supradosagem ou infradosagem. E ele mesmo, na conclusão desse estudo, colocou que as medicações counterfeit, né, as falsificadas, ou as de mercado underground, não são substitutas às drogas de mercado farmacêutico. Então, o autor do Anabolics, que é o livro aí que norteia, né, o uso de esteroides no atual, né? Ele mesmo coloca isso como uma coisa que vai prejudicial à saúde, principalmente, mas, né, não vai ter performance, não vai ter o que se espera que você tenha com o uso de esteroides. Então, é complicado. Então, é difícil acreditar que isso iria acontecer um dia, porque eu cheguei a ver na farmácia aqui, no Brasil mesmo, isso, de anabol, drogas poderosas, de verdade. E eu cheguei a fazer uso de alguma dessas substâncias com muita precaução e medo por não conhecer e o uso do antidoping que a gente tinha que participar. Eu ia para a campanha internacional. Se fosse pego um exame positivo, nossa, eu não estaria aqui hoje. Então, de todos os sentidos. Então eu respeitava muito o nome do meu pai. E eu usava muito pouco. Aí o cara falou, eu tomei 10 Hemogenin. Nossa, o que você fez? Eu tomei 10 Hemogenin. Em 5 dias, eu tomo 2 por dia. Eu te falei disso. Nossa Senhora, a gente tomava um cada 3 dias. Eu acordava com as mãos, parecia que eu tinha outra mão. Um negócio assim, parece que emanava uma energia, era uma força colossal, era visível. Você entrava aqui, podia empurrar o que você tivesse na frente que ia, qualquer peso. Então era diferente. Aí você vê o cara fazendo uso disso por tempos a fios, e chegou nesse ponto o uso de ter um monte de coisa falsa no mercado e ter grandes físicos. Isso é a prova de que esteroide, ele funciona. Esteroide funciona, né? Mas o grande problema é essas outras questões, né? Principalmente dos metais pesados e da contaminação biológica. Então,
não é muito incomum a gente ver o abscesso, por exemplo, no glúteo. O que é, por exemplo, uma contaminação biológica? É ter micro-organismo dentro do produto. Asa de barata. Asa de barata ou alguma bactéria. Não, asa não, perna de barata. Alguma eu bactéria, vi a perna né? de barata dentro do esteroide. Não sei se era de barata, de abelha ou de mosca. Eu vi, numa época que o esteroide tinha livre acesso entre nós, e muito de qualidade. Tinha uma época áurea no Brasil, de repente começou todo mundo a ter esteroide. Eu fui o primeiro a parar de vender. Foi anos 90, é isso? É, anos 90. O cara trouxe um vidro para mim amarelo, um negócio amarelo. Eu falei, o que é isso? Eu falei assim, Dianabol, mas injetável, é? Eu falei, o que é isso aqui dentro? Eu tinha uma boa visão, já não tenho mais. E eu peguei a lente que eu tinha ali, fiquei olhando, falei, é uma perna. A gente achou a perna de barata, entendeu? Então isso aí, há um risco de infecção. Sim, há um risco de abscesso. Não é muito incomum você ver alguém que você conheceu que teve abscesso. Eu sou ortopedista, já treinei abscesso, já de esteroide, já alguns, né? E os mais medonhos lugares que as pessoas aplicam os esteroides também, né? Tem isso também. Tem isso também. Então, assim, não é brincadeira, sabe? Se a medicação ela precisa ser estéril, você não pode ter dúvida disso. Você tem que usar uma coisa de verdade. Sim, primeira coisa, tem que ser de verdade. Segundo, tem que ser estéril, porque senão você não vai sair você tem prejuízo. Você não vai sair do banheiro, ou se enterrar dentro do banheiro, fazer suas necessidades, e pegar a agulha, passar lá, entendeu? Você tem que ter uma higiene fora de série daquilo, né? Porque você está usando uma droga. E troca agulha, parece besteira, mas o povo usa a mesma agulha. 3, 4, 5, 3 aplicação, não guarda mesmo, oh meu Deus, guarda a mesma agulha. Não faz isso. Não faz isso. Então tem umas coisas que é medonho. Às vezes o cara pode até comprar uma Deposteron da farmácia, mas se o cara for um porco, ele tem abscesso. Isso. Então assim, é o refinamento da coisa, né? Não é simplesmente eu comprei a droga de mercado ilícito, beleza, mas também você precisa ajudar, né? Além de você ter uma higiene, então, vamos dizer assim, você também tem que treinar, tem que se alimentar, fazendo tudo certo para que você possa o básico. Falando um pouco de controle de colateral, né? A gente escuta muito aqui também, né? O cara que não faz exame, não faz nada, tá direto. Não, mas eu tomo tamoxifeno, tomo anastrozol todo dia. Chupo 6 laranjas. 6 laranjas pro meu fígado. Uso Epocler. Champignon B12. Esses protetores aí, que você... acho que assim, o que eu mais acho estranho é, por exemplo, o cara usar o protetor contra a ginecomastia, que é o anastrozol. É muito comum, o pessoal usa assim indiscriminadamente, né? Só que o estradiol, as pessoas não sabem, ele tem um papel importante dentro do organismo, tanto do homem quanto da mulher. No homem, ele tem um papel fundamental na libido. Então, se você zerar o estradiol, você pode zerar a libido do paciente, né? E não é muito incomum pessoas que tomam anastrozol à torta e à direita aí ter problemas de ereção, problemas de libido. Fala que e aí fala que tô com pouca texto, e aí injeta mais texto. Então o cara não sabe, não tem esse conhecimento, né? Também não é obrigado a ter, mas eu acho que primeiro você tem que fazer as coisas com bastante critério, né? Toda essa conversão que é normal do esteroide da testosterona em estradiol, isso é normal, desde que aconteça uma relação, tem que ter uma relação boa entre a testosterona e o estradiol, tá? Normalmente a gente fala que é 1:20 em valores, né? No exame, 1:20. Se o cara zera isso, ele está sujeito a perda de libido, mas principalmente, na minha opinião, como ortopedista, ele está sujeito a ter um ambiente para ter lesões musculares e lesões tendinosas, porque o estradiol tem um papel importante na reparação de tecidos moles. Então, zerar estradiol, para mim, acho que é uma das atrocidades que o pessoal faz, e faz às vezes sem dó, faz mesmo. Só que assim, eu não vejo um motivo para você usar algo profilático se você nem sabe se você tem propensão a fazer ginecomastia ou não. Da mesma forma, os protetores hepáticos. Eu aprendi isso e eu falo isso também. O único protetor hepático que existe é Deus. O único que tem. Silimarina, laranja, todos esses negócios,
É uma não coisa funciona, mais entendeu? metabolizar, né? O fígado, ele vai ter uma sobrecarga. É boldo. Então assim, o fígado vai ter uma sobrecarga. Agora, o que vai ser, laboratorialmente falando, uma hepatite ou alguma lesão, aí é o meu trabalho, de ficar vendo, de analisar, etc. Então assim, nem toda sobrecarga hepática ela se traduz em uma hepatite. Então, por isso que precisa de exame laboratorial, de acompanhamento. Então, eu acho usar esse tipo de coisa só encarece a prescrição do paciente e não está realmente ajudando no processo em si, entendeu? Eu vejo muita gente chegar aqui com receita já. Então ela tem 3 tipos de esteroide, 6, 7 tipos de vitaminas, de minerais, tudo manipulado e essas coisas, silimarina, protetor hepático, já está tomando para gineco. Então ele faz o pacote, o cara indica um lugar, vai lá fazer. Isso é muito que a gente, às vezes, o cara está passando com um médico e fala, agora estou com um médico. Isso. E eu já vi muito aluno meu, onde assim, o aluno começou comigo, veio com a receita, o médico passou isso. Aí eu vejo lá que tem um esteroide, um pouquinho, e 5 mil tipos de manipulado, que a gente sabe que não está fazendo nada, mas está encarecendo a receita dele. Encarecendo a receita. E aí eu fico numa situação difícil, que eu falo, isso aí não está valendo de nada. Para o meu aluno, eu tenho que esperar um tempo para ele ver e começo a tentar explicar isso. Explicar e mudar isso. Né? Porque também é muita coisa, sem necessidade. Muito. Você vê que ele está fazendo a manipulação do primo. Você vai analisar um negócio, tem um amigo, tem que ter uma participação. Não, sempre tem. A Não farmácia... há necessidade do excesso nessa situação, certo, doutor, ou não? Com certeza. Mesmo porque, vamos supor que o paciente tem ali, sei lá, uma sobrecarga hepática, vamos supor, tem uma sobrecarga hepática. Por uso de tudo isso. E aí? Quem que é o culpado? É o esteroide? É o, sei lá, a coenzima Q10? Sei lá, quem está causando isso? Porque numa situação clínica, às vezes você está numa internação, o paciente acaba tomando medicações que são hepatotóxicas. Por exemplo, se vai num hospital, você está com infecção, existe um antibiótico que é muito hepatotóxico, a vancomicina. Ela é sabidamente que é hepatotóxica. Então você sabe que aquilo lá está causando, né? Então você tira, troca, né? Você faz uma manipulação. Agora, você tem mais de 15 princípios numa prescrição, até mais. Como é que vai saber de onde está vindo o problema? Assim, receita com 22. Muita coisa. Aí intoxica o cara, não sabe nem o que está acontecendo. O cara tomando isso, tem uma dor de cabeça, vai tomar paracetamol que nem bala. Ixi, eu passei hepatotóxica. Muito, tem gente, né? O cara Bastante toma, hepatotóxica. Até na minha formação, lá no Grajaú, onde eu fiz internato, um bom número de pessoas se intoxicava com paracetamol e ia a óbito. Porque não tem muito o que fazer, é uma hepatite fulminante e não tem muito o que fazer. Quando vem de uma vez. Foi muito bem, eu estou gostando muito que está bem esclarecido assim. Eu não esperava nunca estar chegando nesse nível aqui no curso Sanguecast, né? Importante, né? Explicar também essas coisas, porque a gente vê... muita besteira aqui, né? Vem de décadas olhando assim, e gente indo embora, partindo mesmo, morrendo, e gente que entrou em estado depressivo, gente que tentou suicídio, gente que está desgarrado emocionalmente da vida, o cara está perdido, usando crack, não pode. O esteroide levaria a essa degradação humana, o cara chegar a entrar num mundo viciante de droga e uma depressão profunda? Olha, o esteroide em si, até tem isso, né? Se a pessoa pode ser dependente do esteroide, né? Existe dependência psicológica da droga, né? Mas o princípio, assim, ele não é viciante. Mesmo porque você pode fazer uma TPC e o paciente pode ficar muito bem sem ela e é isso, né? Tá, mas é psicológico então? Sim, o efeito psicológico que a droga gera de dependência psicológica é bastante elevado. Tem um número importante de pessoas que têm essa dependência. Tem cara que não treina sem pré-treino, né? Tem cara que não consegue treinar. Eu vejo isso demais. O cara fala, eu vou começar a treinar agora, obrigado, quanto que é? 150 e tal, paga, eu volto já. Ele vai no carro e toma uma deca. Ele toma uma deca para começar a treinar. Eu cheguei no carro, queria ligar para a mulher, ou guardar as coisas dele. Eu guardei no carro, minha mulher não vê, no fundo lá, só que você vê que o cara é um cara que ele precisa de usar para ele se sentir forte. Exato. Então, claro, uma coisa a medicação, ela vai cumprir um papel porque assim, os esteroides, eles são
mais ou menos derivados da testosterona. A testosterona é um hormônio que ele faz você ficar ativo. Né? Você vai ter uma melhora de ânimo, uma melhora de força, uma melhora de performance, vamos dizer assim. E essa sensação é viciante, claro que é. Mas você pode muito bem viver sem ela. As pessoas produzem testosterona normalmente, esse é um hormônio que é importante para a vida do homem quanto para a mulher, mas o excesso também é um problema, né? Eu vi isso já, famílias. Eu vou contar um caso aqui para vocês, não vou citar o nome, mas foi uma coisa que eu fiquei assim impressionado. O cara era quase um pro, né? Um atleta de alto nível, década de 90. E um dia uma mulher entrou aqui, ele não era daqui, ele veio treinar esporadicamente aqui um mês assim, e eu tratava bem, como trato todo mundo que chega aqui para treinar, porque você vê que o cara procurou, ele quer um lugar para ele treinar. Então ele começou a treinar um pouco e tal, treinou uns 3, 4 dias, um dia entrou uma mulher aqui aflita. Eu, como trabalho com o público há muito tempo, eu percebi que ela tinha uma qualidade, que ela não era, tinha um sapato bom, uma roupa boa, um tailleur. Ela falou assim: eu sou advogada, eu sou a mulher do tal. Eu falei: ah, sei, está tudo bem com ele? Eu falei: tá, mas que bem que o trazem aqui, né? Por que você veio aqui? Eu falei assim: eu preciso de sua ajuda. Meu Deus do céu. Ele fez um buraco na casa, ele fechou a porta do quarto, cimentou por dentro e fez um buraco onde passava só a comida. E ele abriu uma porta do outro lado para sair na rua. Ele se isolou dentro da casa dele para ele virar um bodybuilder. Assim, treinar só. Então, isso é um efeito devastador dentro de uma família. Sim. Então, a mulher tinha família, tinha filhos, ele saía por lá. E eu olhei para ela e falei assim: a senhora vai ter que interditar ele não está podendo fazer mais nada. Falei isso para ela assim, mas nem liguei, e ele foi interditado. A hora que invadiram para pegar ele lá, para olhar o que tinha, era o horror. Ela veio aqui me agradecer. Tinha seringas e seringas, vidros e vidros, assim, era um inferno. Tudo jogado, tudo sujo de sangue, tudo sujo sem higiene, pratos de comida, entendeu? Ele estava tomado por essa situação né, que eu preciso ficar grande, que eu preciso ficar forte. Isso fez dele um escravo. Dos esteroides tem um princípio ativo que é bastante importante no efeito psicológico, que é a trembolona, né? Principalmente para raiva, para agressividade. Então, e esse é bem complicado. Eu acho que era bem não sei complicado. se era isso que usava, mas porque era uma década no meio do fim de 90, e era um excesso excessivo. Aí todo mundo ficou impressionado com essa história, sabe? Aí começaram a olhar melhor, assim, porque o cara ele ficou um dependente mesmo. Sim. O que pode ter acontecido também, são as metanfetaminas, como o Potenai, né? Que naquela época não chega a ser como esteroide, mas naquela época tinha bastante também. Época, começou naquela época, eu acho. Começou naquela época. Naquela época eu achava o fim, o absurdo. Isso é ridículo. Ficar com garrote dentro do banheiro, tomando Potenai. Falei: onde vocês vão parar? Até hoje, né, André? Pô, isso aí essas assim já tem efeito de adicção. Então, né? o Essas cara tem. fica grudado naquilo e não consegue largar mais. Eu conheço um cara que foi parar no hospital psiquiátrico aí, porque abusou disso aí. O cara já tinha uma predisposição a ter um problema mental e o cara desandou. Não tem muito para onde correr. Eu trato uma paciente que ela teve problemas com anfetaminas. Né? A paciente, você vê que ela tem já um distúrbio psiquiátrico, ela é uma paciente que fez bariátrica e tinha problema com emagrecimento, e ela queria emagrecer, e tomava anfetaminas, tomava cibutamina, e aí ela tinha dificuldade de dormir, e aí começou a usar Zolpidem para poder dormir, e aí começou Uma droga leva a outra. Exato, então assim, até onde é o esteroide, até onde são outras medicações, né? Então, pessoal, normalmente essas associações que vão se somando ao uso do esteroide também contribuem até para a má fama dos esteroides. Então, isso, exatamente, até para uma fama. E no fim esse cara ele se tornou, ele fez um tratamento químico não, foi para uma clínica, por conta própria. Ele passou acho que 2 anos, voltou de lá, socou o cabo de novo no esteroide, teve que fazer a operação às pressas do coração, entendeu? O cara não consegue largar isso assim, né? Então é uma droga que realmente, além de dar essa boa performance, dá um estado psicológico. Se o cara não for um homem forte, não for uma situação assim de cabeça boa, ele... A predisposição
mora sozinho num buraco. Que são assim, são complicados. Esses que precisam bastante de a família se afastou e tudo, e o fim se tornou uma coisa, você olha, o fim é tão degradante, né? Um cara com nível bom, doutor, advogado e tudo, ele, a mulher, prosperando, a família crescendo, no fim ele morando num barraquinho, no canto lá, jogado, que ninguém quer ter contato, né? Porque o cara não é um ser humano normal, só pensa em droga, isso aqui. Tem até dentro da clínica psiquiátrica tem uma patologia que é a vigorexia. Então. O paciente, mesmo ele não consegue se ver, ele tem um distúrbio de imagem, isso acontece bastante com mulheres principalmente, né, mas isso não é vigorexia, né? Essa distúrbio de imagem, a mulher se vê gorda e na verdade ela não é, mas ela se vê. Isso é muito comum em mulheres, mas isso acontece bastante em homens, que é a vigorexia, ele se vê menor do que ele é. E isso é muito comum, muito comum. Então o cara se olha no espelho e fala, não, estou pequeno, preciso de mais. E numa dessa, ele entra num estado desse. Tem um cara que acha que é grande e não é, né? Isso aí. E judia tem bastante. E judia igual. Bom, então, existe ciclo eterno? Não entendi. Não entendi o que foi? Existe ciclo eterno? Porque hoje o cara fala assim, não paro, eu tomo direto, ciclo eterno. O cara fala, não paro, só diminuo a dose, faço um blasting crazy, porque daí... Sabe o que eu pensei no ciclo eterno? Dinheiro. Ciclo eterno, negócio de dinheiro. Ciclo eterno é dinheiro, mas jura por Deus que os caras falam isso, né, meu? Hoje é da moda isso aí, né? Até me perguntaram isso no Instagram uma vez que eu abri caixa de pergunta lá, sobre o ciclo eterno, né? Então assim, ciclo eterno é o seguinte... Até você morrer, então. Eterno. Eternamente é complicado, porque assim, o que eu falo, tá? Primeiro que a gente tem que discernir 3 situações aí de uso de esteroide, tá? Tem a TPC, a TRT, a terapia de reposição de testosterona, tem a modulação hormonal, que é pegar a testosterona e colocar no limite superior, dentro do fisiológico, mas no limite superior, e tem o ciclo. O ciclo, ele tem começo, meio e fim, sempre vai ter começo, meio e fim. Então não tem ciclo eterno. Não existe ciclo eterno. Por quê? Porque você tem os efeitos colaterais da medicação e você tem que controlar isso, né? As pessoas ficam muito nessa de queda de cabelo, de acne, de virilização, mas esquecem de uma coisa que é muito importante, que só vem em exame laboratorial, que é o aumento do número de células vermelhas dentro do sangue. E isso tem uma fração no exame de sangue que a gente vê que chama hematócrito. Quando aumenta demais o hematócrito, o sangue fica mais viscoso. Essa viscosidade aumentada propicia que o paciente tenha tromboses, não só de membros inferiores, mas também trombose no cérebro, fazendo AVC, trombose no coração, fazendo infarto, né? Então, assim, isso é risco à vida. E câncer, né? Câncer também, então, assim, é complicado. O tabaco aumenta isso também, né? O cara que o paciente que fuma também tem esse problema. Aumenta o número de células vermelhas. E aí, tabagista, usa esteroide, aí que precisa ficar mais tempo, tem que ficar de olho, né? Tudo junto. Então, assim, os pacientes não podem ser negligentes com isso, tá? Porque, tem até um atleta de ponta que perdeu perna, né? Por causa disso, não foi flexo Perdeu, né? Doendo e tal. Já fazia hemodiálise, já, né? Então, assim, é um negócio que você só pega com exame de sangue. Então, quando existe essa situação, baixa as doses, controla, se está muito alto tem que fazer sangria terapêutica para poder baixar. Então não é incomum pacientes que estão usando há muitos anos e doses muito altas, você ter esse tipo de situação. E tem que intervir, se não intervir você vai ter complicações. Olha que coisa, é bom escutar isso, viu? Quem sabe se eu começar a ver mais gente treinando, se alimentando mais e tendo mais paciência. Dando uma informação melhor, porque hoje em dia está tudo detalhado. Antigamente não existia essas informações. Assim, para você procurar, eu vou lá no médico, conversar com ele, vou fazer uma consulta para que possa me ajudar a esclarecer. Não tinha isso. Era o João que foi até o Mr. Santos, escutou um cara falar lá dessa forma, como estamos fazendo. Então hoje é muito mais fácil. O problema também é que essa molecada não tem dinheiro para isso, né? Aí o cara junta aquele dinheirinho, compra 6 esteroides assim, vai lá na internet e fala, primeiro ciclo, o que fazer? Tem todo mundo falando. E aí o copia-cola, é complicado. Então, assim, eu acho que você tem que fazer da melhor forma, o melhor jeito de você fazer é fazer do jeito certo.
Ah, você não tem grana? Então melhor não fazer. Nem faz, cara. Melhor não fazer. Continua Se treinando. preserva, entendeu? Continua treinando e comendo. Exato. Você Quando vai você crescer. tiver condição, vai. A Você gente vai conversa, crescer. a gente conversa, a gente senta, Claro, vê a melhor forma. Você vai crescer sólido. Exato. Você vai Então, crescer sadio, que é o sim. verdadeiro fundamento da cultura física, a sua saúde. É saúde. Com certeza, porque não adianta de nada você, às vezes, correr aí. É uma maratona, né? A construção de um físico. Então, eu falei agora da cultura física, sim, e da saúde, da forma física. Me veio assim o caso do Andrés Munzer, o homem que entrava com uma música assim: Deus criou o homem. Eu falava isso em alemão na música. Deus criou o homem, mas criou também Andrés Munzer. Ele entrava no palco, ele era extremamente, ele não tinha um shape bonito, ele era musculoso, claro, era alemão, mas ele não tinha uma harmonia física, mas ele era cortado, Era do avesso. era do avesso. E ele teve veio a óbito, então ele ficou muito famoso na internet, tem foto dele de tudo que é jeito. E nessas revistas musculares o cara revelou o trabalho que a Alemanha fez para conter esse avanço na Alemanha do esteroide. Ele era um atleta profissional, então ele foi julgado, foi tudo para a justiça comum. O treinador, os amigos, os partners do treino, o dono da academia, tudo foi para a justiça comum, tudo foi para declaração. Porque ele morreu e eles queriam mostrar aquilo para os jovens na Alemanha. E o treinador revelou, assim, e Andrés Munzer usava. Eu fiquei impressionado. 90 comprimidos de clenbuterol por dia. Isso está nos artigos, isso aí sem contar os excessos assim, caixas, o cara falou dessa forma, caixas e caixas de eudactone, para poder, né? Para ter um... O cara baixar um pouco. O intestino tinha um monte de estômago. Não era todo, ele grudado no corpo, no estômago dele, tinha vários tipos de comprimidos, de um diferente do outro. Tinha nem Era dissolvido, né? muito. E aí o cara fez essa comparação, é isso que eu quero mostrar para vocês. Isso é a década de 90. E uma comparação assim da Silverella, que o Steve Ribbs foi até o pai do Dianabol, Dr. Ziegler, e passou uma tarde inteira na casa dele, toreando o Dr. Ziegler, e quem está contando isso é o próprio médico. Tomaram chá e conversaram, e almoçaram, isso ok, o cara conversando, falou, queria falar com o senhor, muito nervoso. Chegou fora, foi para fora com ele caminhar e disse assim, o que está acontecendo? Você acha que eu posso tomar 2 comprimidos de 5 miligramas cada um de Dianabol? Entendeu? O homem morreu com 92 anos de idade. Então, ele mudou demais. Os caras não tem dó. Os caras não tem dó. Então eu fico olhando assim, está grande hoje. Opa, quantos anos vai ficar assim? Até quando? Se eu enumerar para vocês a quantidade de atletas profissionais na década de 90 que morreu, deve ser uns 55. Sempre ele abre uma foto aqui, eu falo, morreu. Ele olha e fala, não é possível. Ele vai procurar lá. 90, Morreu. Ou não morreu, está fazendo hemodiálise aí. Então é muito. Vocês têm que ter uma noção disso, é muito. Vai devagar, você não tem o dinheiro, treina muito, você vai ficar sadio, vai ficar forte, vai construir uma base sólida, né, doutor? Para que possa. E se um dia que você tiver condições, você procura uma pessoa que tenha um conhecimento, que é o que o doutor Henrique tem, que pode te conduzir para um caminho melhor. Então, e como os físicos se constroem com o tempo, não adianta querer correr uma maratona Então, é isso que ninguém entende, né? num tempo curto. Não tem como. Não vai. Não tem como. Então, o cara fala, o que você fez? Essa frase saiu daqui. O que você fez em 2 anos, vou fazer em 5 anos, vou fazer em 1. O cara vendeu um carro que nem se fosse hoje aqui uma SUV. Era aquelas Saveiros, entendeu? Era um carro da época, caríssimo. Ele vendeu aquele carro, ele tomou tudo de esteroide. Ele subiu no palco, ele pegou o 4º lugar no Mr. São Paulo. Olha o nome, hein? Mr. São Paulo. E eu não vou citar o nome de ninguém. Eu até lembrei do primeiro, segundo, terceiro. Ele mereceu estar no terceiro, mas deram o 4º, não tem problema. Ele ganhou um balde de massa de um hipercalórico de R$ 27,50. Ele gastou uma sabeira. Ele entendeu isso. Ele falou assim, nossa, ele ficou num estado depressivo por muito tempo. Separou. O pai mandou embora. Ele foi morar não sei aonde, até ele se ajustar na vida novamente, porque arregaçou ele. Era muito.
entendeu? Ele realmente ele encurtou o caminho. E aquele que continuou, ele passou, foi embora. Então, a gente olha assim, todo mundo tem que ter um controle nessa situação com anabólico. E ainda hoje tem toda essa situação, tem um médico falando, tem um cara falando, tem um especialista, já existe já toda essa situação. Então, deve ser contido, não é verdade? Sim. Que você vai conseguir Você constrói um físico. um físico desejado. Não é rápido, você não pode subir, vou amanhã lá na academia. Você tem 17 anos, 18 anos, o cara chegou aqui na frente, veio na frente, eu queria falar com você, meu filho vai vir hoje à noite, eu vou vir com ele, mas eu queria falar com o senhor, vem. Foi lá fora, com os olhos marejados, um homem trabalhador. Assim, meu filho está com um armário, você sabe o que é isso? Nossa! Ele tirou umas fotos escondidas para mostrar para mim. O armário era lotado de suplemento e droga. Ele não come mais, ele só toma essas coisas, ele não come mais. Você pode me ajudar? Só para ele comer comida. O moleque veio aqui, ele estava ele estava verde. O meu caso, eu falei assim, você está doente, lustroso, você está doente, o que você está fazendo? Você não come, o moleque, quando eu falei de frango para ele, ele quase vomitou. Ele, frango, credo, aquele cheiro. Ele tomava só suplemento e esteroide. Ele foi fazer um exame de sangue. Tá bom, você pode vir aqui se você fizer um exame de sangue. Fui mostrar para o médico. Ele estava com uma lesão hepática. Ele não tinha 70 quilos. Não, porque... E um jovem, né? Não, um jovem, 23 anos, 70 quilos. Ele tinha uma lesão hepática. Passou 6, 7, uns 10 meses ele apareceu. Operou, magro. Muito obrigado. Eu posso começar? Pode começar, joga tudo fora, tem lá, começa a comer e começa a treinar. Mas isso não é complicado, né? Ainda mais o paciente muito jovem, né? Uma outra coisa que o esteroide faz é diminuir a contagem de espermatozoides, a ponto de a pessoa ficar estéril. Estéril mesmo. Então, assim, o cara que é muito jovem, ele vem com o seguinte discurso, já escutei isso demais no consultório. Ah, não, eu não quero ter filho. Olha isso. Eu não quero ter filho. 20 anos. Só que ele diz isso hoje, com 20 anos de idade, sem mulher, pegando todo mundo, né, etc. Isso aí acontece lá quando ele chega com seus 20 e pouco, 30 anos de idade, conhece a mulher da vida dele. Tudo muda. Tudo muda, né? Muda na sua vida. E aí o filho acaba sendo uma necessidade. Doutor Henrique, o cara achou esquisito de eu ter filho. Os caras acham esquisito de eu ter filho. Você tem filho? Ué? Eu tenho. Você toma esteroide? Não. Você pode ter filho? Eu falei, posso, claro. Os caras acham esquisito porque eu não fiz uso excessivo e nem contínuo assim. E eu posso ter filho, o cara acha esquisito porque ele não tem. Ele nem liga mais. De maneira geral... Ele é um solitário, né? De maneira geral, não é tão fácil engravidar, gente. Não é tão fácil engravidar. Então, mesmo com tudo certo, as pessoas, muita gente tem dificuldade. Tem. Então, assim, quando chega lá, casado, 5, 6 anos de casado, tentando, tem casamento que acaba por causa disso. É claro. E o cara faz o excessivo de esteroide, ele descobre que ele não pode ter. Aí, né, o erro está com ele, não com a mulher que é fértil. Exato. Então, assim, isso acaba com o relacionamento. Se não for bem construído e tal, o relacionamento acaba mesmo. Acaba mesmo. Então, assim, até nisso eu tenho que pensar para poder prescrever uma medicação para um cara jovem. Até nisso eu tenho que pensar. Porque num cara desse, eu não posso fazer breast inclusive. A não ser que esse cara seja um absurdo da genética, que ele seja um atleta de ponta, aí é outros 500, ele vai estar abrindo mão talvez da fertilidade dele ou do potencial fértil dele para poder subir e performar, porque ele precisa vai ganhar dinheiro, etc. Sim. Esse é um caso à parte. Nem todo mundo é assim, a maior parte das pessoas não é assim. Não é assim. E nem todo mundo vai ser assim. Exato. Porque é uma questão que nasce com o cara. É um presente que Deus dá para a pessoa. É uma semente. Não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Mesmo pessoas fazendo tudo correto, usando esteroide da chega maneira lá, correta, não conseguem chegar no nível de ponta como alguns atletas chegam. Você está me desestimulando falando dessa maneira. Cara, Não, eu já vi, colocando na eu já sua vi- realidade. eu já vi cara comer cebola, descarregar um caminhão de cebola, não ter o dinheiro, pegar um saco de cebola, descarregou o caminhão, as caixas de cebola, pegou um saco de cebola, cozinhou a cebola, que era a única comida dele, veio para cá. Ele tinha muito mais músculo do que todo mundo estava aqui dentro.
Porque o cara tem essa predisposição. E Tem gente que nasce. tem cara que toma lá e faz tudo certo e vai ter que fazer um esforço maior ainda, grandioso, porque às vezes o cara não consegue. Tem aquela frase, né, de o trabalho duro vence a genética, né? Se a genética não faz trabalho duro. Mas assim, você não tem como passar um cara que tem a genética e tem trabalho duro. Não tem como. Esse cara vai voar. As duas coisas vai juntas voar. é o que acontece. É difícil achar. É difícil achar. Mas fico- quando acha, esse daí, aí as pessoas acham, não, esse daí se entope de bola. Eu fico olhando. Às vezes não. Não, às Às vezes vezes não. não. Um pouco. Eu percebo agora, assim, para esses grandes físicos agora que tem aqui no Brasil, alguns deles, eu conversando, que eles estão vindo aqui, às vezes o cara puxa assunto e tal, quer falar disso, quer falar lá atrás, o que se usava e tal. O cara toma muito menos do que a gente imagina. Sim, Sim. O cara tem uma predisposição para aquilo, você percebe ele. A mente dele é favorável para aquilo, ele é um bodybuilder nato, nasceu. É mesmo? Olha, eu não uso tudo isso. A gente fica até. Eu respeito o que a pessoa está falando. Eu acredito no homem. E o cara, você vê que ele não usa tudo mesmo, que se fala, que se prega. Então você tem que ter um controle emocional para isso, não se agarrar nisso como uma solução. Então isso Deve de novo, agarrar, tem um contato. não é muleta isso, né? Tem cara com físico bom que está aí hoje na elite que a gente conversa e o cara usa um negócio e fala, não, esse cara tá vivo como ainda? Então, Tem isso também. mas está viva até um certo ponto. Não vai demorar. Eu sempre falo para você, vai vir a cavalo. Tem um bando aí, meu Deus do céu. Vai desejando não, o mas... que aconteceu lá nos Estados Unidos. Uma elite assim, ó. Então, foi tudo. Eu espero que vocês tenham gostado e cada 15 dias falaremos um pouco mais sobre, né, doutor? Opa, Sobre com certeza estaria aqui. alguma coisa sobre para elucidar e para ajudar, para colaborar com que vocês não causem esse erro e todo mundo caia, né, doutor? Sim, é um meio que como muitos médicos não estão inseridos no meio, tem poucos, né? Não são muitos que fazem isso que eu me presto a fazer. E isso é um negócio que até o Dr. Glycon, que acho que o grande mestre que me ensinou boa parte do que eu sei hoje, ele briga com isso há 30 anos de formação médica, para tentar mudar isso numa realidade, para trazer um pouco mais de até profissionalismo para dentro do esporte. Que é um esporte muito legal. Claro. Eu falo isso para os meus pacientes normais de ortopedia. É difícil achar alguém que tenha uma vida tão saudável quanto um atleta de bodybuilding. Tirando o fato das drogas em excesso, o paciente dorme bem, o paciente come bem, treina, é ativo. Então, são poucas pessoas que fazem isso no dia a dia. Né? Muitas pacientes que passam comigo na ortopedia não quer saber de exercício, não quer saber de treino, de dieta, não quer nada, e aí colhe os frutos disso, né? Dor nas costas, e dor no joelho, e desgaste, e um monte de coisa. Infarta. A gente vai deixar aqui o endereço. Você tem Instagram, não tem? Tem Então, sim. a gente vai deixar o endereço para vocês aqui na tela, para que vocês possam até fazer uma consulta e conversar mais com o doutor. E daqui 15 dias teremos de novo, e a gente gostaria que vocês fizessem as perguntas necessárias para que a gente pudesse dar um encaminhamento nesse quadro. Né? Manter ele, eu gostaria de manter, a gente gosta de manter isso aqui como informativo, é um primeiro. E acho que o Doctor vai ficar por um bom tempo na página da Old School do Sanguecast, que é para ajudar também você, atleta iniciante, a começar uma coisa direito, bem feito, bem executado, que não é só essa banalidade que vocês veem em todos esses canais, essas coisas. Você tem que ter uma consciência e perguntar para uma pessoa que estudou, que realizou e está trabalhando com isso. Estudando, né? É muito importante. Tá certo, doutor? Aguardo você na próxima vez, então. Gente, obrigado. Obrigado, André e eu por darem espaço aqui para poder conversar, falar um pouco mais disso. E mandem suas perguntas. É isso aí. É isso aí. E logo mais tem a segunda parte do Arthur Jones, hein? Então. A gente tá formulando aqui uma entrevista legal aí, né? Uma entrevista boa. O que a gente fez? A gente fez uma história do Arthur Jones, né? Que é o homem da Nautilus do treinamento HIIT. E começamos nós íamos falar do HIIT.
E estamos pesquisando e encontramos uma história avassaladora. Eu vou falar uma coisa aqui que muitos desses sites que falam de old school, quem não conhece essa história, é sobre o Sérgio Oliva e o HIT. É muito interessante. Tanto é que a gente adiou um pouco para contar a história, para aprofundar melhor, né, ver se é uma veracidade nisso que ele fala. E passamos o treinamento para frente. Mas aguardem que vocês vão gostar. Um abraço, bem-vindo ao Old School Strangcast da Academia Gerson Doria. Obrigado, Yara, pela paciência. Por nada, o prazer é meu por estar aqui e é conhecimento também, né? É isso aí. Muito obrigada. Nada.